Boa noite a todos. Deixa eu mudar o reloginho aqui para baixo, para a gente controlar o horário. Bom, primeiramente vou me apresentar. É a primeira vez que eu estou aqui com essa turma. Meu nome é Michele, eu pertenço ao CEDER e ao Pão Nosso também, que são escolas, né? São centros que são irmãos. E eu concluí a 8ª turma de Aprendizes do Evangelho e desde então eu vinha trabalhando como palestrante, facilitadora nas escolas, nos passes, em vários setores, em vários pontos da casa. Eu sou espírita de berço, então eu nasci, né, numa família espírita e desde novinha eu tenho contato com o espiritismo. E foi no CEDER, foi através da 8ª turma que eu consegui aprofundar a minha visão, não só de espiritismo, mas também o benefício que o espiritismo oferece, que é a reforma íntima, que é a mudança, né? É o maior benefício, é o conhecimento que leva à mudança. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um capítulo um tanto controverso do nosso livro Entendendo o Espiritismo, esse livrinho aqui. Quem ainda não tem o livro, ele também acho que tem em PDF. E é muito bom a gente ter, né, o livro, o PDF, para a gente ler essas lições antes, para a gente ter uma noção. Porque, principalmente quem ainda não conhece o Espiritismo. E quem já tem uma base de conhecimento sobre Umbanda, sobre as religiões, pode ter sentido um pouco de incômodo ao ler esse capítulo 6 do Entendendo o Espiritismo. Inclusive, quem é católico também pode ter sentido. Porque ele faz aqui uma comparação, que é real, tá, com o catolicismo. No entanto, embora a comparação que ele faz seja real, a abordagem é uma abordagem um tanto retrógrada, na minha opinião, tá? Porque traz uma ideia de inferioridade. E a gente vai justamente hoje na aula trabalhar para que a gente compreenda essa ideia de inferioridade de outra maneira, né? Que, na minha opinião, não é essa visão que nós devemos ter. E essa questão do livro já é uma questão bem discutida dentro do meio das escolas, para que haja uma atualização especificamente nesse capítulo, que é um capítulo, sim, que traz uma visão retrógrada, uma visão até um tanto preconceituosa, tá? E segundo informações, é parte de um plano a alteração desse capítulo, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar então do nosso assunto, né, que é diferenças entre espiritismo, umbanda e religiões afro-indígenas. Bom, para começar a nossa história sobre as religiões, a gente tem que saber um pouquinho sobre as origens, né? As origens desse povo. As origens, eu tô aqui com a minha colinha só para ver se eu perdi alguma coisa. As origens desse povo que trouxe, né, esse conhecimento. E as religiões afro-indígenas e a Umbanda, elas têm origem no povo africano, embora a Umbanda seja brasileira, e as outras também, algumas sejam brasileiras, mas se originou trazida de uma cultura, de uma necessidade gerada pela escravidão. Então, os africanos, eles vieram para o Brasil por volta de 1550 a 1570, mais ou menos, e eles vieram como coisas. Na África, eles eram, aqui como vocês veem na imagem, né, eles eram aqui, ó, grupos organizados, grupos com dignidade, com brio. Eles eram seres humanos, líderes, reis, famílias, mães, filhos, pais, avós. E quando eles chegam, eles são brutalmente capturados, tá? Brutalmente capturados. Não fala-se muito de troca. Porque os escravos, os africanos capturavam africanos. Sim, existia entre as tribos, só para a gente voltar um pouquinho, existia entre as tribos essa luta, essa guerra, né, tribal, e que aqueles que perdiam a guerra eram capturados e levados como escravos. Mas isso era um costume, algo regional, algo aceito dentro daquele costume de tribos. Então não era como foi a escravidão, é totalmente diferente. Quando a pessoa usa isso para justificar, na verdade é uma falta de conhecimento. A escravidão, que era resultado de guerras, era outro tipo. Né? Era algo que era entendido e cabido dentro daquela cultura, dentro das guerras que eles travavam entre eles. Mas isso se expandiu, perdão, quando o homem branco, quando o europeu começou a levar para essas tribos o dinheiro, né? A troca. E aí sim, existiram muitas trocas de tribo, indicando tribo, trocando seus prisioneiros, mas a maior parte dos escravos foi levado de forma brutal.
brutal, capturado mesmo, de forma brutal, e separado de família. E dentro dessa brutalidade, muitos assassinatos, muita morte, tá? Então, eram filhos retirados de mães, eram pais, eram famílias destroçadas, e que saíram da condição de seres humanos, de líderes, de reis, de príncipes, princesas, rainhas, para a condição de objetos, coisas, escravos, vindo dentro de navios negreiros, num estado completamente desumano, aqueles que sobreviviam àquela atrocidade do navio negreiro, de meses dentro de um navio, eles chegavam aqui na condição de escravos, tendo que andar seminus, tendo que mostrar os dentes, sendo apalpados, sendo aprisionados, acorrentados, colocado, assim, uma coisa inumana mesmo, desumana. E esse foi o panorama que esses seres humanos, que esses homens encontraram no nosso país quando eles chegaram. Escravidão, condição de nada, de coisa, e coisa de pouco valor, tá? É mais ou menos a gente imaginar, a gente tá na nossa casa, né? E de repente entra alguém aqui e me pega meu marido, meus filhos e me leva. Me amarra e me leva. É muito louco a gente imaginar isso, mas naquele tempo as pessoas já tinham sentimento, já existia família, já existia amor de mãe, de marido, e tudo isso foi simplesmente destruído pela escravidão. Então, as manifestações de mediunidade na África já existiam, manifestações de mediunidade, espiritualidade, tudo isso. Eles tinham nas tribos os pajés, as danças, os rituais. E as manifestações eram diferentes em cada região. E muito diferentes das manifestações de Portugal, que era católica. Então, eles tinham maneiras diferentes de praticar a religiosidade e a mediunidade. A mediunidade era ostensiva, com barulho, com dança, com fantasias, com pintura. E os negros que vieram eram de diversas culturas, Nagô, Bantu, Bengala, Cambinda e Angola. Então, foi um povo que veio tudo misturado, cada um trazendo a sua cultura e a sua religiosidade, e chegando ao nosso país. E aí, dentro da cultura africana, existem os orixás. Naquela época já existiam essas entidades. Os orixás têm paixões, então é diferente daquela visão que nós temos, que nós queremos ter de Deus, né? Que é alguém que não tenha paixão humana, muito embora muitas vezes a gente humanize Deus, né? Mas dentro da cultura africana, os orixás, eles têm paixões. Então, eles têm o lado bom, o lado ruim, como nós. Eles são seres como nós. E há uma identificação com os orixás pela personalidade, como uma ligação simbiótica, como se ele, cultuando aquele orixá, estivesse sob a proteção desse orixá. Cada orixá possui seu próprio sistema simbólico, que é composto por comidas, cores, oferendas, cantigas, rezas, pontos, desenhos, né? E etc. Eles dominam energias que são capazes de movimentar o universo e a vida humana. Esse é o entendimento de orixá, tá? Trazido pelo povo africano. Chegando ao Brasil, aquele pessoal que foi descaracterizado, né, que foi despersonificado e chegou aqui como coisa, encontra um Brasil que é predominantemente católico por conta de Portugal, colônia portuguesa. Então, os negros, eles trouxeram a sua religiosidade, né, que era a única coisa. Então, a gente imagina assim, tudo nos é tirado, a nossa casa, a nossa família, a nossa condição humana. O que resta para mim? Deus. A única coisa que nos resta quando tudo nos é tirado é a nossa religiosidade, a nossa fé. E para os africanos não foi diferente. Só restou, quando eles foram colocados nessa condição desumana, cruel, só restou a eles a condição de olhar para aquilo que trazia fé, que fazia eles acordarem no outro dia, sobreviver e ter esperança do futuro, que era a religiosidade. Mas, nesse momento, além de ser tirado tudo de material, de dignidade, de vida, de amor deles, também foi tirada a religiosidade. Porque o Brasil de Portugal, o Brasil predominantemente católico, não aceitava as manifestações religiosas nos africanos. Então, os escravos, eles não podiam, dentro daquele momento que eles estavam na senzala, que eles estavam lá à noite, eles não podiam fazer os seus rituais. Então, até isso foi retirado. Olhem só, olha a gravidade dessa situação, dessa destruição humana. Eles não tiveram condição nem de adorar os deuses, que eles cresceram acreditando.
E eles eram chicoteados, né, espancados, castigados, porque aquela religiosidade barulhenta, colorida, com dança, era tida como demoníaca, né, por aquele pessoal católico, por aquele pessoal predominantemente católico, nós, os brasileiros portugueses. E aí eles foram impedidos de manifestar sua religiosidade. O que eles tiveram que fazer? Encontrar uma forma de adaptar aquele ritual, aquela religiosidade, aquela busca para que eles não fossem castigados, para que eles pudessem ter algum momento de encontro com Deus, com o seu Deus, com a sua divindade. Eles precisavam adaptar, eles precisavam esconder aquilo que eles queriam para conseguir ter um pingo de esperança, um pingo de fé, um pingo de vida dentro dos seus corações, que era só isso que restava. Então os africanos tiveram que encontrar uma forma de cultuar seus antepassados sem ferir a Igreja Católica. Foi aí que surgiram os orixás, que são ligados aos santos, né? Foi aí que a gente começa a trabalhar com essa ligação que o livro traz do catolicismo com a Umbanda, com os orixás. Por quê? Porque para adorar o seu orixá, ele recebia lá uma santa que tinha lá, né? E ele transformava aquela imagem dentro de si naquele orixá. E aí que nós vamos vendo acontecer essa transformação dessas religiões afro-indígenas para as religiões afro do Brasil, desculpa. É aí que a gente vai vendo acontecer essa transformação das religiões africanas para as religiões afro-indígenas brasileiras, tá? Então, em comparação aqui, a gente traz alguns orixás que são santos católicos. A Iemanjá é Nossa Senhora da Conceição, Iansã e Santa Bárbara, Xangô, que é São João e São Jerônimo, Ogum, que é São Jorge, tá? E aqui, né, Oxalá, que é visto como Jesus. Existem outras comparações, e essas comparações, essas ligações entre santos e orixás, elas mudam também, tá? Elas têm uma alteração, uma diferenciação pequena, mas tem. E aí, o que nós vemos? Essa ocorrência de transformação, de adaptabilidade, né, dos orixás aos santos católicos, é conhecido como sincretismo religioso. Aos poucos, o africanismo sofre uma mistura, um processo de metamorfose que chamamos de sincretismo religioso. Ramatiz, na Missão do Espiritismo, fala que as manifestações que formam o sincretismo religioso, que nós aqui do Brasil chamamos de Umbanda, mas que não é só Umbanda, e nós vamos entender por quê, é uma colcha de retalhos. São várias religiões misturadas em uma só. Exatamente. Por quê? Porque pega o catolicismo, pega as religiões regionais lá, o africanismo, e depois a gente vai entrar na Umbanda dentro do kardecismo também. Então, realmente é uma colcha de retalhos, uma necessidade, né? Apareceu a necessidade de religiosidade num momento em que eles foram privados de tudo, e aí eles foram costurando, né, a religiosidade como eles podiam. É até emocionante a gente pensar na situação desses seres, né, privados de tudo. E aí a Umbanda, né, especificamente, que é a religião que mais traz confusão dentro do espiritismo, ela surgiu em 15 de novembro de 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, durante uma sessão na Federação Espírita de Niterói, Rio de Janeiro. Então, o Zélio ele apresentava uma série de perturbações, e ele foi levado até o Centro Espírita. E no Centro Espírita ele incorporou. E quando ele incorporou, o espírito que ele incorporou manifestava-se de forma mais diferenciada, falava de forma arrastada, né? De forma mais simples, puxada. E esse espírito pediu uma flor, que ele trouxesse uma flor. E o Zélio sai e pega uma rosa, traz e coloca em cima da mesa. E aí outras manifestações começam a ocorrer dentro daquela sala. E o dirigente da sala pede para que isso pare, que isso não é uma manifestação elevada, evoluída, e começa a atender aquelas manifestações como espíritos obsessores, querendo desobsidiar aqueles espíritos, como se fosse um atendimento. Ele compreende, dentro daquela visão restrita dele, que aquela manifestação, por ter voz arrastada, por falar de forma diferente de um mentor,
é uma manifestação inferior. E aí ele começa a querer auxiliar aqueles seres, né? E conduzir aquela reunião mediúnica como se fosse uma desobsessão. E aí, o espírito que o Zélio incorpora, né, que é o caboclo das 7 encruzilhadas, se manifesta. Eu coloquei alguns trechos que ele fala durante essa reunião. Eles perguntam o nome dele e ele fala: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa, no ano de 1761. Mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. E aí ele vem e continua, que é o Zélio, tá, gente? A foto do Zélio, ó. Velhinho já. Se julgam atrasados esses espíritos dos negros e dos índios, devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho é o Zélio, que é como eles chamam, aparelho ou cavalo, né? É o médium deles. Deste aparelho para dar início a um culto em que esses negros e esses índios poderão dar a sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem o meu nome, que seja este, Caboclo das 7 Encruzilhadas, porque não haverá caminho fechado para mim. E aí, como ele prometeu, no outro dia, vários representantes da Federação Espírita do Rio de Janeiro, de Niterói, foram a esse local, que era a casa do Zélio, e lá na casa, realmente, outros grupos se encontraram e lá foi fundada a Umbanda. Então, o que a Umbanda traz, né? Quais são os princípios da Umbanda? A Umbanda tem 3 conceitos fundamentais, que é luz, caridade e amor, tá? Ela trabalha com a ideia de evolução através da mediunidade, que é um ponto muito diferencial entre ela e o espiritismo. Porque o espiritismo, a base do espiritismo é primeiro a evolução através do estudo e do autoconhecimento. A mediunidade sempre vem depois. Aqui na escola vocês vão visualizar bem isso. Então, o que a nossa finalidade é? Que você, né, que nós, seres humanos, consigamos alcançar um patamar de conhecimento e estudo, para depois, dentro desse estudo, essa evolução, alcançar o desenvolvimento da mediunidade. Na Umbanda, o primeiro ponto é a mediunidade. Então, quando você vai até um centro de Umbanda, você já é convidado ao trabalho com a mediunidade, sem preparo. Embora alguns centros de Umbanda já tenham alterado um pouco essa prática, né? Eles não alteraram totalmente, de falar, não, vai estudar antes, não. Mas eles alteraram no sentido de, você vai trabalhar, mas vai estudar junto, tá? Então, existe já uma diferenciação, já existe uma certa mudança nesse ponto de vista. Então, a Umbanda trabalha com espíritos de pretos velhos, caboclos, crianças, pomba-gira e exus. Que cada um tem lá uma finalidade, cada um tem um tipo de força e trabalha numa linha, tá? Então tem linha de esquerda, linha de direita. A linha de esquerda é a linha que trabalha com pomba-giras e exus, que são espíritos que estão mais para atender pedidos, eles atendem realmente pedidos. E os pretos velhos, caboclos, eles são mais ligados a curas, né? A situações mais pessoais. Tem o sincretismo com os santos católicos, como eu mostrei lá nas páginas anteriores. Lá é menos estudo e mais prática, mas eu já falei que existe uma transição dentro desse conceito, que a Umbanda está agora passando a seguir mais estudos. Então, a gente está trabalhando aqui com um conceito, saindo desse conceito do livro, de inferioridade e transitando numa evolução, tá? Há rituais e oferendas. Então, na Umbanda, a Umbanda, que é a religião baseada na caridade, no justiça e amor, ela é uma religião que não faz oferenda de animais. Ela faz oferenda de comida, ela faz oferenda de, às vezes, até bebida, mas ela não oferece rituais com mortes, tá? Existe muita confusão nessa questão. Não é da Umbanda, gente. O uniforme é branco, então a Umbanda são pessoas todas vestidas de branco. É utilizado cachimbo e cigarro, sendo que vários centros também já abandonaram essa prática de cigarro e bebida, tá? Não há sacrifício de animais, há batuques, cantos de pontos, né? Muitas imagens de santos, misticismo, incenso, cristais, muitos centros têm cristais também,
seguem a codificação de Kardec, e aí a gente tem que falar que a Umbanda, ela é essa coxa de retalhos com o catolicismo e com o kardecismo, com o espiritismo, tá? Então a Umbanda é a criação de africanismo, catolicismo e espiritismo. Ela é assim essa coxa de retalhos. Muitas estudam muito a codificação de Kardec, até mais do que alguns centros espíritas. Isso a gente tem que ir, é importante isso. É uma fala que eu até pensei bastante em trazer para vocês. Gente, eu vou trazer no final, para concluir, né? Vou deixar para o final. Bom, e é uma religião brasileira, que é a mistura de religiões afros, catolicismo e kardecismo. E não é kardecismo, é espiritismo, tá? Eu vou até mudar depois isso aí, porque não é kardecismo, é espiritismo. Vamos lá. Aí nós vamos para o candomblé. O candomblé surgiu no Brasil nos séculos 16 e 19, com o tráfico de escravos negros da África Ocidental. É também de origem brasileira, mas tem a base no tráfico de negros também, tá? Então, o candomblé já tem outros princípios. Ele trabalha com sacrifícios de animais, tem cantos e atabaques também, ele fala em línguas africanas, não tem escrita e nem estudo, e ele utiliza o jogo de búzios para a manifestação das entidades. No candomblé, então, existe os pais de santos e seus orixás, não existe incorporação de espíritos nem os orixás que se apresentam. Desculpa, são os orixás que se apresentam. Então, os orixás, eles se apresentam, mas eles não têm manifestação de conversa, de diálogo. Eles são divindades da natureza e eles ficam lá naquele trabalho, gira, tal. O contato com o mundo espiritual é através do jogo de búzios, então eles obtêm respostas com o jogo de búzios, e a cobrança pelos pais de santo para jogar os búzios. Então também tem envolvimento de dinheiro. Outra informação é que na Umbanda não existe dinheiro, tá? Não há cobrança. A Umbanda é como um centro espírita como outra religião, tá? Ou não, vamos reduzir, né? É como o catolicismo e o espiritismo que não tem cobrança, tá? Não tem me dá aqui um dinheiro para eu fazer isso para você. Não existe isso na Umbanda. Existe sim aquelas oferendas, né? Em alguns centros, outros nem isso. A Quimbanda é a conhecida como magia negra, que é a religião que mais se confunde com a Umbanda, que as pessoas falam que é macumba. Então a macumba é a Quimbanda, tá? A Quimbanda era o nome do grande sacerdote dos negros bantôs. Era tido como médico, oráculo, conselheiro, juiz e experimentado feiticeiro, cujo poder sobrepujava o do próprio rei da tribo. É conhecida como macumba pelos leigos. Seu crescimento se deu há menos de 40 anos atrás. Olha só, gente. A macumba é novinha. Deve estar mais, porque essa aula aqui eu fiz aos 7 anos. Então, mais de 40 já. Essa parte aqui, eu tô lembrando do momento que eu montei a aula. E eu tenho que atualizar, né, gente? Que as coisas, as datas, principalmente datas assim, coloca anos, a gente tem que atualizar. Despachos com sacrifício de animais, pólvora, objetos pessoais, dentes, unhas, cabelos, etc. A Quimbanda, ela segue aquela linha meio de magia negra, tá? Ela trabalha para prejudicar também, muitas vezes, tá? Então, esses são os despachos que a gente vê em encruzilhadas, trabalhos onerosos, variando o preço, trabalhos caros para melhorar negócios, juntar ou separar casais, derrotar competidores, eleger candidatos políticos, muitos, etc. O traje é colorido e vibrante, usa muito preto e vermelho, utilizam muitas joias, o templo é sempre pintado de cores escuras. Não há presença de estudo da doutrina espírita. Não há a presença dos guias que alicerçam a Umbanda, tais como o Caboclo, o Preto Velho, ou se eles vão, é raramente, ou ainda pouco orientam as diretrizes da casa. Tem muita bebida e tabaco, tá? Também podem fazer o bem dependendo do pedido. Depende, né, do quanto paga. E aí a gente vem para o Espiritismo, né? Que é nosso estudo principal, né? O Espiritismo surgiu em 1859 com o lançamento de O Livro dos Espíritos, na França, codificado por Allan Kardec. É gratuito, dai de graça o que de graça recebeste, simplicidade, sem culto exterior, sem sacerdotes, sem altares, incensos, talismãs, fumo, bebida, etc. Não impõe princípios, convida. A mediunidade exercida dentro da moral cristã e também é baseada em estudo, né? Continuidade da vida após a morte, comunicação com os espíritos. Isso aqui na Umbanda também tem, tá? Os princípios, bom, a gente já deduz porque ela também tem o espiritismo dentro dela, né?
A instrução é indispensável à evolução moral, assim como a reforma íntima. E Deus único, né? Monoteísta. Respeita todas as religiões, o espiritismo, não o espírita, tá, gente? O espírita ainda não está alcançando todo o espiritismo. Então, o espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços na prática do bem, reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, não o espírita. Então, o verdadeiro homem de bem não é o espírita, é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Pode ser um bandista, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, né? Esse é o grande conhecimento espírita. É compreender que, apesar do espiritismo oferecer conhecimento, de ser para nós a melhor, não é o único caminho. E que não é por ser espírita que você é o verdadeiro homem de bem, tá? Por isso a reforma íntima é importante. E aí, Umbanda não é espiritismo. Vamos agora, né, para aquela comparação que o livro traz, que é muito importante. Umbanda não é espiritismo. Ramatiz traz, a Umbanda é o espiritualismo de terreiro. O espiritismo nasceu em 1857. Os pontos em comum, imortalidade da alma, comunicação dos espíritos e causa e efeito, né? A base do espiritismo, a Umbanda também segue. O espiritismo é uma forma de manifestação, de se entender com a espiritualidade através de um programa de ação que coloca ciência, filosofia e religião. São os 3 pilares básicos do espiritismo. O espiritismo é uma escola europeia, a Umbanda é fruto do sincretismo religioso. O espiritismo tem ordem postular e a Umbanda não tem ordem postular ou codificação. Embora já exista universidade umbandista, que traz uma codificação de estudo. Então, a gente também não pode levar isso a ferro e fogo, porque a Umbanda está codificando um conhecimento, tá? Ela está em constante... Talvez seja por isso que, até por ser tratada de forma tão inferiorizada, por essa visão dos espíritas, porque é uma visão dos espíritas, tá, gente? Porque nós, espíritas, é que deveríamos não ter essa visão, porque a Umbanda, ela traz muita coisa boa, mas a gente tem essa visão preconceituosa, e talvez por ela ser tratada tão assim, né, de forma preconceituosa, ela tá buscando conhecimento, buscando evoluir, buscando codificar, tá? Existe uma passagem, inclusive, do Divaldo, em que ele fala que um bandista chama ele, fala alguma coisa para ele e fala, somos irmãos. E ele fala, não, irmãos não, talvez primos. E isso é uma manifestação preconceituosa. Respeito o Divaldo, admiro o Divaldo, todos admiramos, mas existem manifestações de todos nós que são fundadas em preconceito, inclusive do livro, né? De quem escreveu, de quem falou, do Edgar. Cada um de nós tem os seus pontos de trabalho, de crescimento. E o que é importante, e a escola tem que trazer isso pra gente, é essa abertura mental para a evolução. Entendendo que não é porque está no livro que a gente não tem que falar, peraí, será que é isso? Peraí, mas isso não faz sentido. Peraí, mas pode ser melhor. A gente precisa ter essa abertura. É essa abertura que Kardec teve para codificar o espiritismo. Se ele fechasse dentro dos preconceitos dele, ele não conseguiria codificar o espiritismo. O espiritismo foi algo totalmente novo. Então a gente tem que trazer essa abertura para nossa mente, de olhar as coisas com mais profundidade, né? A Umbanda é sim nossa irmã, assim como as outras religiões. Vamos lá. E aí, os equívocos, né? Alguns dos equívocos com a Umbanda. Na Umbanda só baixam espíritos inferiores. Não, gente, não baixam. São espíritos de superioridade. Pretos velhos, inclusive, vou falar para vocês. Nós temos aqui na casa, nos trabalhos mediúnicos, pretos velhos que trabalham, caboclos que trabalham, índios que trabalham. Então, assim, a gente não pode tratar isso de forma rotular algo. Ah, é tudo inferior. Não, não é inferior. Existe uma literatura que eu vou buscar e vou compartilhar com vocês, em que narra Bezerra de Menezes trabalhando num centro de Umbanda, travestido de preto velho. Né? Então ele plasmou lá como preto velho, porque é preto velho naquele local, são os pretos velhos que trabalham, e ele estava lá trabalhando. Então a gente não pode deixar que a capa defina o livro, né? Não é isso que a gente fala? Que às vezes a pessoa por fora não é aquilo que ela é por dentro. O espiritual é totalmente diferente. E a gente pega e julga uma religião, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque ela tem aquilo outro. E não é, tá? Não é real. A Umbanda prejudica as pessoas. Não, a Umbanda não trabalha em prejuízo, tá? Nós já vimos aí Quimbanda, que é a religião tida como macumba, que é confundida com a Umbanda. É uma religião pagã. Não é uma religião pagã, é uma religião baseada no cristianismo também, tá, gente?
É uma religião de pessoas ignorantes. Não é uma religião de pessoas ignorantes. Por tudo que eu falei, não preciso nem, né, me estender muito nessa questão. Vamos lá. E aí, por que tanto ritual, imagens, vestuário, música, incenso, oferenda? Isso faz diferença para Deus? O Livro dos Espíritos fala, na questão 649, traz, em que consiste a adoração? E aí a resposta dos Espíritos é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima dele sua alma. Na questão 653A, a adoração exterior é útil? Sim, se não for um fingimento. 654. Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E aí a resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores para os seus semelhantes. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua ou em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. E aí eu vou trazer para vocês uma historinha que eu gosto de contar nessa aula, que é uma vivência que eu tive com a Umbanda. Eu sempre tive muito preconceito. Desde nova, eu falei que eu venho de berço espírita e eu tinha muito preconceito. Inclusive, tive até brigas, quando eu era adolescente, com um amigo que era da Umbanda. E dentro do meu preconceito, aquilo era uma coisa assim, terrível, ele não podia. E eu era, tipo, militante, né? Não, porque é Umbanda, bebida, cigarro, vestia lá minha capa, né? De puritanismo, espírita, evoluída, e ia apontando o dedo. E eu sempre tive preconceito. Inclusive a minha família, uma parte da minha família, começou a frequentar a Umbanda, era do berço espírita e começou a migrar para a Umbanda. E isso gerava em mim, assim, um inconformismo. E eu tentava, né, doutrinar aquelas criaturas. Um minutinho, pessoal, que o meu filho acabou de entrar. Pausa. Retomando. Meu filho entrou aqui, gente, vai ter esse pulinho aí no vídeo. Bom, e aí eu tinha aquele comportamento de doutrinar, né? Doutrinar todo aquele que ia para Umbanda, eu também não conhecia, então eu julgava que Umbanda era macumba. E o que existe também, que confunde muito, é que as pessoas que às vezes fundam um centro de Umbanda ou pertencem a Umbanda também não sabem o que é Umbanda. Então a pessoa tá lá praticando quimbanda dentro de um centro de Umbanda, que se diz Umbanda, mas não é Umbanda aquilo, é quimbanda, que está misturado com Umbanda. Então, assim, a falta de estudo e a falta de compreensão é, inclusive, das praticantes, muitos praticantes, que não sabem quais são os fundamentos da Umbanda. E aí ficam naquela prática de Umbanda com quimbanda, com candomblé, jogam búzios também, e de repente vai lá e faz um despacho querendo mal do outro, mas aí vai lá e é o preto velho que é o bem. Então, assim, é muita mistura. E isso também projeta para os que estão fora, né? Então eu tinha essa visão restrita, essa visão preconceituosa. E a minha família começou, então, a frequentar, uma parte da minha família começou a frequentar a Umbanda, e eu fui convidada algumas vezes para ir até o centro de Umbanda. Foi o período que eu estava querendo engravidar, não estava conseguindo tal. E aí, quando a necessidade bate, a gente quer tudo, né? Mas não foi só isso que me levou. Eu queria muito, foi quando eu comecei a escola, e eu comecei, então, a parte de reforma íntima, né? Que é quando a gente chega na escola é que a gente encontra. E eu comecei a indagar essas minhas verdades, né? Até então eu achava que estava certo. E quando eu recebi esse convite, eu lembro que a minha prima falou assim para mim, olha, minha tia, olha, lá ela não fuma, não tem cigarro e não tem bebida. E que para mim o cigarro e bebida era também outra coisa terrível, né? E aí eu falei assim, então eu vou conhecer, porque eu estava já começando a me interessar por aulas, por tudo, eu falei, eu quero ter essa vivência para entender, né? E eu fui lá, pus uma roupinha bonitinha e fui até o centro. Chegando lá, era um barracão, né? Um barracão normal, como um centro espírita mesmo, com cadeirinhas brancas. E homens sentavam do lado, mulheres do outro. A gente chegava tranquilamente lá. E as pessoas vestidas de branco, que eram os trabalhadores. E eles começavam, então, a ficar em pé. E começou a Cavalo, que era médium central daquele centro,
ela começou a girar e incorporou. E nisso eu tava olhando, tipo, mas eu tava olhando assim, com aquele semblante de aceitação, mas dentro de mim eu me indagava, né? Ai, mas por que isso, gente? Por que isso? Por que isso? Por que tem que, ai, que isso, barulheira? Pra que cantar? Pra que dobrar? Pra que girar? Se os espíritos não precisam disso, lá no meu centro é musiquinha tranquila, por que isso? Então eu me indagava muito, eu tava lá, mas eu estava julgando muito. E aí ela pegou o turíbulo com incenso, começou a passar aquele turíbulo com arruda, tal, tudo bem. E em algum momento, o pai José, né, que é o espírito, o preto velho, daquela sessão, era a sessão de preto velho, incorporou nela depois que ela girou, e ela ficou lá na ponta. E cada um de nós ia lá e dava as mãos e perguntava alguma coisa que queria saber, falava se estava tudo bem, e aí ia para a maca, porque aí tinha um tratamento. E aí eu fui, quando eu cheguei na fila, eu já senti uma coisa assim, sabe, parece que meu coração estava. E eu não tinha ainda feito curso de mediunidade. Eu estava dentro do meu curso de médiuns na escola. Eu não tinha desenvolvido nenhum tipo de mediunidade. E eu comecei a sentir aquele negócio, uma coisa que parecia que ia explodir meu coração, assim, não sabe, uma coisa, uma emoção que eu nunca tive essas grandes manifestações. Mas eu fui. Quando eu cheguei e dei as mãos para ele, para o pai José, ele falou: tudo bem, minha filha? Eu, tudo bem. Ai, você gostaria de saber alguma coisa, tal? Falar alguma coisa? Eu falei: não. Só vim para conhecer. E aí ele, segurando minhas mãos, falou assim: maturidade, minha filha, maturidade. Para aquilo, para mim, já foi um tapa de luva de pelica, né? Mas tudo bem, segue o bonde, deixa esse homem aí, deixa o preto velho aí quieto. Bom, fui para minha maca, deitei na minha maca, e ele começou, não, só para um parênteses, antes de começar, eles leram um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, existia uma pequena palestra, tá? Beleza, aí eu peguei, fui, deitei na minha maca e fiquei lá deitada de olhos fechados. Eles apagaram um pouco as luzes, ligaram uma luz. Lá tinha também o congá cheio de santos, tinha os cristais pendurados, então todos os adereços mesmo da Umbanda. E aí eu deitei na maca e fechei os olhos e comecei a escutar o pai José falando coisas muito coerentes, muito bonitas, assim, coisas maravilhosas realmente. Falando sobre confiança, sobre silêncio interior, tal, e aquilo eu fui me entregando. E eu fui sentindo algo que eu nunca havia sentido, que era uma expansão, né? O meu corpo parecia que começou a inflar. Isso é uma manifestação mediúnica. Depois vocês vão estudar sobre mediunidade. E eu comecei a sentir meu corpo inflar, como se eu tivesse do tamanho daquele galpão. E de repente eu escutei alguma coisa. Era o pai José que estava ao lado da minha maca. E ele chegou e falou assim para mim: você me sentiu, né? E eu olhei assim, né? Não falei nada. Continuei quieta. Aí ele falou assim: olha, porque eu estava, como eu falei para você, estava indagando, né? Lá durante o ritual. Ele falou assim: olha, tá vendo isso daqui? Somos nós espíritos que precisamos disso daqui. Isso daqui não é pra gente. A gente vai em qualquer lugar, a gente não precisa disso. Falou: isso aqui, quem precisa são vocês. São as pessoas que vêm aqui, que se não tiver uma música, se não tiver um santo, se não tiver uma luz, elas não acreditam, elas não conseguem alcançar Deus sem esse estímulo. Falei: é para vocês que tem tudo isso daqui. E encerrou. E de lá, daquele dia em diante, quando eu recebi essa lição, assim, que quebrou todo o meu preconceito, porque ele me deu uma lição de vida, uma lição de um preconceito que eu carreguei parte da minha vida, de achar que aquilo era inferior, porque tinha as manifestações exteriores, quando na verdade é um benefício que a espiritualidade se presta a aceitar aquilo, né, superior, porque o ser humano precisa. Por exemplo, na escola, nós não temos, no centro espírita, nós não temos a prece inicial? Nós não temos o passe? O passe não é imposição de mãos? Não existe lá um ritual que seja pequeno, mas existe? Não tem as luzes apagadas durante o passe, uma luzinha verde ou uma luzinha azul? Se todo ritual for entendido como um ritual inferior, nós também vamos entrar nessa inferioridade. Mas não é isso, gente. Existem situações que chegam para beneficiar aquele ser que ainda não consegue alcançar. Então, quando a gente tem um hino, uma música, um ritual, na Umbanda ou no centro, em qualquer lugar, é um ritual que leva à elevação espiritual, que leva a sua mente, direciona um hino evangélico, que leva a sua mente a alcançar Deus, porque a gente não consegue sozinho. Com o barulho das nossas mentes, a gente não consegue. Então, tudo mudou para mim. Toda essa visão de Umbanda, do que é Umbanda, esse preconceito mudou. E eu gosto de trazer isso nessa aula, porque é uma grande lição.
né? Uma grande lição que a gente tem que aprender. Vamos lá. Estamos finalizando a aula, tá, pessoal? E qual é a melhor religião? Toda crença, a questão do Livro dos Espíritos. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Somos repreensíveis por escandalizar... Opa, desculpa, gente, deixa eu arrumar aqui, peraí. Peguei errado no negocinho aqui. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Questão 839. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Olha só a liberdade, a abertura que a gente tem que ter, né? A melhor religião é aquela que te aproxima de Deus. Então, para fechar essa aula, pessoal, o que eu gosto de trazer aqui é justamente essa abertura, essa visão maior, né? Se a gente for olhar, e agora eu vou trazer aquela conclusão que eu ia concluir lá atrás, para o Espiritismo. Quando o livro traz, né, que a Umbanda não segue Kardec, não sei o que, não sei... Quantas pessoas se dizem espíritas e nunca leram uma obra sequer de Kardec? Quantas no Espiritismo? Muitas, gente, muitas. Centros espíritas fundados sem obra de Kardec. Se você indagar, você já leu o Livro dos Espíritos? Você já leu o Livro dos Espíritos? Blá, blá, blá. Você vai encontrar muita gente que não conhece a codificação, que é a base do Espiritismo. Se você pegar os romances, eu não estou desmerecendo, porque eu sempre li romance e gosto muito, mas se você pegar só os romances alguns romances trazem algo totalmente contrário ao que está lá no Livro dos Espíritos. E então, se a gente for olhar, né, com esses olhos que julgam, que querem julgar todas as religiões, a gente vai encontrar muito espiritismo sem Kardec. E muita Umbanda com Kardec. E muito evangélico com Kardec, lendo Kardec. Tá lá na igreja, mas quando chega em casa tá lendo Kardec. Então, assim, é um momento da gente abandonar esses preconceitos, né? Principalmente com relação a essas religiões que vieram para atenuar a dor. As afro-indígenas são religiões que vieram trazer raiz, um pouco de lar para essas pessoas. Pessoas que foram, imagine só, né, o panorama. Espíritos que desencarnaram sob a escravidão, espancados, separados dos seus, estuprados, mortos, eles enforcados, eles desencarnaram dentro dessa dor, dentro dessa revolta. A gente, por pouca coisa, a gente tá revoltado, a vida inteira é revoltado. Revolta com político, revolta tá revoltado. Imagina um ser humano que sofreu isso. O nível de revolta que ele tem, o nível de ódio, de vingança. Como a gente consegue curar essa dor se a gente não aceita a presença desses seres, a não ser como seres inferiorizados? Será que o Espiritismo, naquela época, religião europeia, que veio da França, aceitava de bom grado um espírito de preto velho, que às vezes desencarnou com extrema sabedoria, com extrema devoção, um ser de luz, mas queria manifestar aqui. E para ser entendido pelos espíritos de africanos, ele precisava falar a língua africana. Ele não poderia falar como um padre ou um mentor evoluído, né? Evoluído, que fala bem. Ele precisava falar como? Como um africano, com a língua rebuscada, puxada, porque existia lá em torno dele vários africanos desencarnados, sentindo ódio, sentindo dor, sentindo revolta. Ele precisava falar aqueles. E será que o Espiritismo atendia? Não. Por que a Umbanda vem? Por que vem as outras religiões? Inclusive Quimbanda também, inclusive Candomblé. Porque tem que atender a demanda, atender a necessidade daqueles que estão em dor, dos escravos que morreram aqui na nossa terra e que precisam de auxílio. Então, são religiões que são verdadeiros prontos-socorros para essa espiritualidade. E cada uma está atendendo a sua demanda. O Espiritismo não consegue, nem precisa disso, porque existem outros seres que precisam atender essa demanda. Então, quando a gente desfaz de uma religião dessa, não importa se tem sacrifício. Eu sou a favor? Não sou a favor. Não seria parte de uma religião que faz sacrifício. Não sou a favor, não acho legal. Mas existe uma finalidade para aquela religião que hoje está aqui. Existe, ela tem uma finalidade. Ela atende uma demanda. Tanto que elas estão desaparecendo. Vocês percebem como existe uma evolução? Como as coisas estão evoluindo? A Umbanda hoje, muitos centros já não tem nem cigarro nem bebida, já estão lendo a obra de Kardec, estão estudando a codificação. Existe uma evolução, sim. Agora,
rotular essas religiões como inferiores é uma verdadeira injustiça e preconceito, porque elas não são inferiores. Elas atendem uma demanda que a gente não consegue atender. É muito importante a gente valorizar isso. É muito importante a gente respeitar isso, né? Por exemplo, outra historinha, eu tô passando, né? Mas vamos lá, eu preciso contar essa historinha. Quando a gente fala sobre o pastor, sobre o demônio, né? E a gente julga, não, porque a igreja, ela pede dinheiro, a igreja evangélica, tá lá, o Universal do Reino de Deus pede dinheiro, isso é um absurdo. Ponto, absurdo. A gente acha. Aquele homem lá, que tava lá, que deu o dinheiro, quando ele chegou lá, o pastor botou a mão na cabeça dele e falou assim, foi o demônio. É o demônio que fez isso com você. Foi o demônio que fez você bater na sua esposa. Foi o demônio que fez você fazer o quê? Foi o demônio. Antes ele ia pro bar, ele batia na esposa, né? Ele chegava bêbado, batia. Ele chegou na igreja, ele parou de fazer isso. Porque o pastor falou que o demônio não tá mais nele. Era o demônio, gente? Não era o demônio, era ele. Mas ele tinha dentro dele, né, a base para se responsabilizar e mudar conscientemente a sua atitude? Não. Ele não tinha naquele momento base emocional para entender por que ele faz aquilo, para entender que é ele que movimenta aquela energia. Ele não consegue ser responsabilizado. Hoje ele ainda é talvez uma criança espiritual. Então ele encontra uma religião que fala, não era você, era o demônio. Tirei. E aquilo dá força para ele mudar. Aquilo dá força para ele. Ele tá dando dinheiro na igreja, ele parou de dar o dinheiro no bar. Ele parou de fazer as coisas que ele fazia. Então essa religião não é boa? Essa religião é negativa? Então tudo, gente, é claro, nós devemos sim ser críticos, nós devemos combater, né? Combater não aquele que está precisando daquela cura, mas combater aquele que está ganhando em cima da cura. A gente tem que combater para melhorar isso, para que não precise o cara dar a vida dele, a casa dele para ter uma cura. Só que a gente precisa respeitar os processos de cada um. Respeitar que aquilo sim traz um benefício, qualquer, traz. Não é de todo ruim, ele tem o benefício dentro. Aquele cara que hoje precisa do demônio para culpar, em algum momento ele vai chegar e vai falar assim, peraí, não era demônio, era eu. E eu preciso ver por que eu tô fazendo isso. O que dói em mim que eu tô manifestando isso. E isso é um momento que ele vai chegar na vida dele. Então, esse respeito aos momentos de cada um é muito importante. Vamos lá. Falei que tava acabando, né? Mas não tá. Tá sim. Peraí, gente. De novo. A fraternidade será a liga que sustentará a tolerância diante das diferenças religiosas. O amor cimentará a religiosidade dos homens acima das religiões. Esse é o nosso futuro. O futuro até o espiritismo irá migrar para algo maior. O espiritismo não é a última revelação, tá? Ele vem como terceira, mas ele não é a última. No livro Evolução, no Planeta Azul, Ramatiz nos ensina: deixareis de buscar Deus nas coisas exteriores e encontrarei no templo interior que está em vós. A crença na existência de forças sobrenaturais, seja qual for o nome com que as diversas instituições religiosas as denominam, tendo em comum serem criadoras do universo e da vida manifestada em vossa dimensão, deixarão de ser impostas por tal ou qual religião. O que a gente está trabalhando hoje é para que a gente consiga ter a nossa espiritualidade dentro, para que a gente não precise mais de religião nem de rótulo para ser um ser espiritualizado, para que sejamos bondosos, caridosos, conscientes da nossa condição espiritual, sem essa ou aquela religião. É esse o nosso trabalho íntimo. É para crescer cada vez mais, expandir cada vez mais, até chegar um momento que você fala, não, eu estou pleno, né? A religiosidade sou eu. Esse é o futuro, pessoal. Não é fanatismo religioso em nenhuma religião, tá? O futuro é essa expansão. E aí a gente termina a nossa aula com essa frase do querido Chico, né? Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. Essa é a grande lição que a gente tem que levar, não só dessa aula, mas para a nossa vida, né? Vamos permitir, sem críticas. Existem pontos a ser melhorados? Como tudo no mundo. A gente tem que melhorar, a gente tem que buscar melhora, a gente tem que lutar para que as coisas melhorem. Mas a crítica, né, ver só o negativo na situação, sem aprofundar o olhar e ver que existe uma função e que aquilo vai melhorar, que aquilo vai evoluir,
mas que ele é necessário naquele momento, é uma visão muito rasa. Então a gente precisa sim sempre ampliar e permitir que os seres de outras religiões manifestem, né? E tragam e ajudem a curar o mundo, porque nós espíritas não damos conta de curar o mundo sozinhos, né? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Desculpem algum erro, alguma confusão que eu fiz, né? E eu espero que vocês continuem firmes e fortes, que a escola é algo maravilhoso para as nossas vidas. Tá bom? Beijos. Muito obrigada.